Em nosso estudo de hoje, a lição 1 do livro Viajor, e tem por título Em Nossos Caminhos. Revisando a parábola do samaritano, lembramos-nos de que hoje milhares de irmãos nossos sobem do passado em direção do futuro pelos caminhos do presente, desfalecendo muitas vezes sob dificuldades e provações que os deixam semi-mortos. Os que não contavam com as tempestades de renovação da atualidade e se marginalizaram em desequilíbrio, os que forjaram algemas para o amor, transformando logo após no fogo passional em que se atiraram na delinquência, os que desertaram do trabalho e tombaram na penúria, os que converteram a inteligência em antena das trevas e se horizontalizaram por dentro de si mesmo nas depressões da culpa, os que abusaram da misericórdia dos medicamentos pacificadores e tentando fugir das próprias responsabilidades, precipitaram-se em despenhadeiros de alucinação e loucura, os que perderam a fé em meio das experiências necessárias à evolução, a se estirarem no desânimo à beira do suicídio, os que não suportaram a transformação dos seres amados e se acomodaram revoltados sobre pedras da angústia, e aqueles outros que tateiam a lousa nos parques da saudade, perguntando pelos entes queridos que a morte lhes arredou da convivência a carregar o coração encharcado de lágrimas. À frente de quantos surpreendas na estrada, caídos em sofrimento, interrompe-te para compreender e servir. Determina a caridade nos situemos no lugar daqueles que necessitam do amparo, doando-lhes o melhor de nós, com a certeza de que provavelmente amanhã serão eles os socorridos de agora, nossos próprios benfeitores. Entre os companheiros de humanidade que conhecem o campo do trabalho e passam de longe com receio de serem incomodados, e aqueles que foram espoliados na coragem de caminhar e na alegria de viver, recordemos o samaritano que se deteve na marcha dos próprios interesses e auxiliou espontaneamente ao próximo sem nada perguntar. E conforme a lição do Cristo, façamos nós o mesmo. É muito comum a gente encontrar nas lições que o Emmanuel traz nos seus livros esse tipo de conselho. Ele, no primeiro momento, ele vai dizer para a gente que ele vai encontrar pessoas com dificuldades aqui na Terra e mostra um cardápio para a gente de dificuldades que fatalmente nós, enquanto estamos lendo, nós vamos nos enquadrar em uma ou mais de uma aqui. E depois que a gente se enquadra, mas se a gente começar a ler na terceira pessoa, mesmo sabendo que esses problemas atingem a gente, ele nos aconselha a maneira de a gente aguentar a dureza das provas nesse mundo de expiações e prova que a gente ainda vive. Então ele fala, a melhor maneira é o quê? É a gente começar a procurar entender o próximo e começar a procurar auxiliar de alguma maneira o próximo. Mostrando em outras lições também que a partir do momento que a gente começa a fazer isso, de alguma maneira o próximo, aquele que está próximo da gente, começa também a se interessar pelos nossos problemas, criando assim uma rede de solidariedade e descobrindo que ninguém consegue evoluir sozinho, a gente só consegue mesmo quando a gente começa a fazer todo mundo junto. Só que dessa vez, nessa lição, ele vem revisar a parábola do bom samaritano, lembrando que o bom samaritano, quem era o samaritano? O samaritano era um judeu de pensamentos completamente contrários àquele cenário em que o Cristo foi inserido. A gente para estudar o Velho Testamento, a gente vai ver que Abraão teve um filho chamado Isaac, que teve um filho chamado Jacó, que teve 12 filhos, que constituem 12 tribos na árvore genealógica dos judeus. E os samaritanos faziam parte de uma dessas árvores genealógicas que teve uma cisma entre as tribos, uma briga entre as tribos, briga entre irmãos, briga entre famílias. E o samaritano, para aquele cenário em que o Cristo foi inserido e que o Cristo viveu, que está descrito nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, naquele cenário ali,
os fariseus, os escribas, os saduceus não gostavam, né, discriminavam o samaritano. E aí o Cristo, em determinado momento, ele propõe uma parábola justamente falando de um bom samaritano, falando, olha, vocês estão discriminando essa raça, essa religião, essa nacionalidade, como acontece até os dias de hoje, mas ali também são espíritos imortais igual a gente, são filhos de Deus também igual a gente. Então ele faz uma proposta simples para os discípulos. Ele fala, ó, uma pessoa foi assaltada e violentada, quadro muito comum nos dias de hoje. A pessoa não só ser assaltada, mas também ser agredida e muitas vezes agredida até fatalmente. E a pessoa estava ali quase à beira da morte quando várias pessoas, várias personalidades da época passam por aquela pessoa e cada um com seus problemas não estendem a mão. Eu gosto muito de fazer referência, quando for ler essa parábola do Bom Samaritano, há um livro chamado Jesus no Lar, escrito pelo espírito Neio Lúcio, através de Chico Xavier. Nesse livro tem uma lição chamada Parábola Revisitada. Chico Xavier, junto com Neio Lúcio, tiveram a preocupação de atualizar para a gente não ficar muito distante daqueles personagens da parábola do Bom Samaritano. Ele vai falar da mulher que, por se sentir frágil, não tem força para levantar a pessoa, vai embora, do delegado ou do juiz que passam e falam, eu vou mandar abrir um inquérito, eu vou investigar, eu vou julgar, eu vou condenar os culpados, mas deixa a pessoa caída no chão e vai embora. De vários personagens que não tomam a iniciativa de se abaixar e dar a mão para aquela pessoa. E até que chega o samaritano, né, e faz esse papel com muito mais detalhes, porque ele não só levanta a cura das feridas, como bota no cavalo, leva para um lugar para dormir, paga a diária, a pousada ali, e ainda fala, se tiver mais dívida, quando eu voltar aqui eu pago, quer dizer, faz muito mais. E aí é perguntado para os discípulos, quem foi que fez o correto? Falou, pô, mas você está falando de um samaritano? É isso mesmo. E vem chamar a atenção para a gente de quando a gente está passando por momentos de dificuldade, a gente sabe quem são aqueles que estiveram do nosso lado, quem foram aqueles que surgiram e que de repente são aqueles que a gente nem imaginava e que vão estar ali ajudando a gente. Mas que principalmente a gente precisa tomar a iniciativa também de procurar ser essa pessoa no caminho de um desses aqui. Aí o Emmanuel dá um repertório para a gente. Fala, tem gente que não contava com a tempestade de renovação, continua se marginalizando em desequilíbrio. Eu não quero aprender nada de internet, eu não quero fazer nada. A pessoa se recusa a acompanhar o processo evolutivo que a gente está vivendo. Tem aquele que transforma o amor em algema e depois acaba cometendo crime passional. Tem aqueles que desertaram do trabalho para cair na penúria, gastaram muito. Tem aqueles que converteram a inteligência em antenas de treva, usam a inteligência tudo para fazer um montão de coisa errada. Abusam de medicamentos que são para pacificar a gente, transformando ele em entorpecentes do espírito. Vem dar cada exemplo aqui, né? A gente que perdeu a fé e entrou no caminho do desânimo, quase no suicídio, ou caminhando para o suicídio. E a gente fica pensando, a gente está sendo bom samaritano em algum desses casos aqui? E a gente toma a iniciativa de tentar buscar esses casos, não através dos infortúnios ocultos, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que isso para a gente ainda é uma coisa ainda a ser trabalhada. A gente acaba indo mais na direção daqueles infortúnios que estão bem explícitos mesmo, né, no primeiro momento. Os infortúnios ocultos, os espíritos dizem que é mais para quando a gente tiver com mais experiência e mais amor, principalmente, de perceber no olhar, perceber quando a pessoa está passando por um problema. Mas a gente vai na direção dessas pessoas e aí determina a caridade que nos situemos no lugar daqueles que necessitam de amparo, doando-lhes o melhor de nós, com a certeza de que provavelmente amanhã serão eles os socorridos de agora, os nossos próprios benfeitores. É isso que vai chamando a atenção de cada um de nós. E
a gente, ao mesmo tempo que socorre a dor dos outros, a gente se identifica com a dor e a gente também toma as profilaxias para não cair no mesmo erro e tem a ajuda de todos em toda essa corrente do bem. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.